Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. De Israel e Irã. Você acha que os Estados Unidos vai entrar na jogada, vai entrar realmente no conflito? E qual será a primeira atitude de Trump? Eu acho que a primeira atitude de Trump é a que ele fez de ontem para hoje, já botou a viola no saco. Trump ontem parecia um galinho da serra. O Trump está realmente igualzinho a uma pessoa com Alzheimer. Cada dia ele acorda de um jeito. Tá? O Trump tem uma vantagem sobre todos nós. O Bolsonaro está próximo disso. Ele não tem mais vergonha do ridículo. Ele não tem vergonha do ridículo, porque ontem ele disse que ia atacar o Irã, que já sabia aonde estava o líder maior do Irã e que iria matá-lo a hora que quisesse, mas agora não. E agora eu quero a rendição incondicional do Irã. O Irã respondeu com o maior e mais avassalador ataque dos últimos dias. Isso é para ver o que os caras levam em consideração ele. O Putin falou, não ouse tocar no Khamenei. E outra coisa, a pessoa tem que entender uma coisa. O muçulmano, e principalmente o muçulmano xiita, porque o Irã, além de... A primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, que o iraniano ele é persa, ele não é árabe. A primeira aula de graça vai aí. Segundo, ele não é sunita, ele é xiita. Apenas 15% da população deles são xiita. Tanto é que no Brasil, xiita criou no inconsciente coletivo a condição de que é alguém extremamente radical. Eles não são mais radicais, não. Eles são mais puristas. Tá? Em relação... Eles são mais ou menos o que o Edir Macedo pregaria para o povo dele, antes de tomar o dinheiro. Tá? Que o Malafaia diz. Tá? O Malafaia que era um pessoal ali que seja contra o... que não beba, tá? Que seja contra o aborto, contra uma série de coisas que tenham um comportamento exatamente igual tem os xiitas. Mas ele vive com os símbolos de Israel, onde tudo isso aí é permitido. O homossexualismo, o aborto é legalizado, uma série de coisas, tudo isso aí é o anacronismo total. Né? Mas o xiita, ele enxerga o mundo e a vida de outra forma. Você chegar e ameaçar de morte um xiita, para ele não quer dizer nada. A relação que nós temos com o medo da morte é muito diferente de um muçulmano e principalmente de um xiita. Tá. É muito melhor. E o Khamenei, simplesmente, o neném tem 90 anos de idade. Se ele com 9 anos de idade não tinha medo de morrer, imagina com 90. Tá? E o Trump ameaçou isso, falou um monte de bravatas que iria atacar. Só que o buraco é um pouco mais embaixo. O mundo real, aí eles partiram o que eles gostam de fazer. Mentira. Criaram o factoide de que os céus de Teherã pertencem a Israel. Como ninguém está indo lá para ver, todo mundo tem que acreditar. Agora, é engraçado que todo o avião tem de 1 a 5 câmeras nele. E até agora Israel não conseguiu mostrar uma imagem sequer do domínio aeroespacial que eles têm em Teherã. Inclusive, se eles têm o domínio total dos céus, está resolvido o problema. Porque quando lançar um míssil, você vai lá e destrói onde está lançando. E os caras estão lançando míssil igual antibiótico, de 4 em 4 horas. Né? Os caras estão lançando míssil, explodindo o que quer, o que bem entende. Hoje eu mandei até para você um vídeo, que simplesmente é o último vídeo separado, onde você vê milhares e milhares de judeus, de israelenses, fugindo de Tel Aviv. Fugindo, não se sabe para onde. Igualzinho em Gaza. O momento Gaza
de Tel Aviv está aí. O centro financeiro, lá, a Faria Lima dele foi explodida. Meteram 3 mísseis lá, meteram 6 mísseis na região. 6-0. Segundo alguns especialistas que eu conversei, até no Fala Glauber, respeito a posição de cada um, tá? Só não concordo com o que eles falam, mas tudo bem. Respeito é uma coisa e concordância é outra. Tá? Eles falaram que o Iron Dome tem uma eficiência de 90%. No dia eu falei que a eficiência dele era de 60% e para mísseis hipersônicos era 0, rosca. Rosca. Vamos colocar esse vídeo aqui para o pessoal ver? Pode colocar, eu te dei. Ó. Esse daí esse vídeo aí é de uma fábrica de tecnologia que estaria funcionando num condomínio, tá? E esse daí foi explodido, tá? Foi lá no meio, esse vídeo aí é mais longo. Agora, vídeo bom foi o último que eu te mandei, que mostra realmente o pessoal abandonado, inclusive é um vídeo certificado. Isso aí é o interior, o caos que está se instaurando, e Israel vendo algo que nunca viu na sua vida. Nunca viram na sua vida isso daí. Olha, isso parece Gaza, mas é Tel Aviv. Fora Haifa, aonde eles destruíram praticamente uma parte do porto, a refinaria, a usina de gás, inclusive atacaram até a sede do Mossad. Caramba, velho. Olha. Isso daí você não vê em lugar nenhum, porque você vai nos especialistas que estão aqui fazendo live. Nessa região aí, essa região foi evacuada? Ela conseguiu ser evacuada antes do ataque? Como que foi? Sim, porque, inclusive, para quem não sabe, o próprio Irã avisa onde vai atacar. Eles não visam a morte do povo. Então, ele fala assim, atenção, área tal, evacuem, porque vai ter, porque eles tudo isso aí é mapeado, tá? Eu tenho um vídeo aqui que mostra em 3D toda a cidade de Tel Aviv com todos os alvos, tá? Falando nisso, o Farinazzo esteve ontem aqui no Redcast e ele falou o seguinte, ele falou que saiu no Globo e eu achei o link. Teoricamente, Israel só aguenta mais 12 dias, né? Porque é o que o Iron Dome tem o sistema de segurança como um todo, não somente o Iron Dome, né? Mas todo o sistema de segurança israelense comporta mais 12 dias de combate aos mísseis. E provavelmente, né, o que foi falado é que o Irã tem um arsenal gigantesco de míssil, que em questão de domínio, de potência no espaço aéreo, o Irã tem uma certa superioridade. Não, olha só, a primeira coisa, a primeira coisa que acontece é o seguinte, são 2 pontos distintos. É um entreveiro entre 2 países. Outro, de que forma isso acontece? É uma situação de enfrentamento, vamos dizer, única até agora no mundo, porque são praticamente um enfrentamento entre 2 países que não têm limites entre si. Entre os 2 países tem 4 países, quase 2.000 quilômetros de distância. Então é uma guerra que vai ser travada nos céus. De um lado, Israel com a sua força aérea. E do outro lado, o Irã com a sua avassaladora quantidade e qualidade dos mísseis. A qualidade dos mísseis é o diferencial. São vários tipos de mísseis e de drones. Até agora, 80% de todos os ataques que foram feitos com mísseis velhos para um sistema de saturação. É o que a gente chama, quando a gente vai numa churrascaria, que o cara te empurra linguiça, frango, linguiça, pão de alho, e fica escondendo a picanha, alcatras, carnes nobres, para lá. E fica te empurrando isso aí. Foi o que o Irã fez. Empurrou míssil velho, empurrou drone, tudo para saturar o sistema Iron Dome. E agora começam a aparecer os mísseis mais sofisticados. E esses mísseis mais sofisticados, eles simplesmente
Os hipersônicos não adianta que nem o sistema THAAD bloqueia eles. Então, são o Fatah, o Faté e o 6G. O 6G é o último deles, é o mais potente, é o mais longo e é o mais assustador, porque ele alcança 20 mil quilômetros por hora. Ele manobra no ar e ele é imparável. Tanto é que 6 que lançaram, os 6 bateram exatamente no alvo. E parece que, até o momento, o Irã não se mostrou nem um pouco inclinado a parar os ataques. Israel atacou uma usina nuclear de energia, usina nuclear de energia igual a Angra, e essa usina ela está sendo construída em associação com a Rússia. A Rússia mandou falar, não ataquem de novo, porque vai ter problema, e a única coisa que vocês vão conseguir ali é um vazamento nuclear. Imediatamente, o Irã ameaçou atacar o complexo israelense de Dimona, o que poderia dar vamos dizer assim, dar um acidente nuclear terrível, e o grande problema é que Israel não tem área de dissipação. Israel é do tamanho de Sergipe. Israel tem 20 mil quilômetros quadrados, a área habitável de Israel está em torno de 10 mil quilômetros quadrados, e se você explodir uma usina nuclear em Israel, simplesmente eles não têm para onde ir. Eles não têm para onde ir, diferentemente do Irã, que tem 1 milhão de quilômetros quadrados. Então, você ataca, você explode, ótimo. Então, é o seguinte, hoje o Trump já disse que quer paz. Que quer paz porque ninguém está levando em consideração a oposição que ele está recebendo em casa. A oposição, verdade, né? Que ele está recebendo dentro de casa. Ou seja, tem senadores, tem deputados, inclusive do próprio partido dele, que querem que os Estados Unidos não se meta nessa guerra, não se meta nessa história. Que, pelo que consta, foi até agora a tônica do Putin nos telefonemas que existem entre ele e o Trump. Tipo, bem, Israel se meteu, provocou, atacou. Agora deixa eles se resolverem. Eles não atacaram? Eles não fizeram ataque? Porque eu achei todo sionista diz que quem mexer com Israel está mexendo com Deus e vai sofrer a ira divina. Mas, até agora, o que a gente vê da ira divina é pedir ajuda aos Estados Unidos. Ó, eu consegui aqui mais vídeos aqui, para a gente poder comparar. Eu te mandei um bolo, eu te mandei uma porrada. E o último que eu te mandei é o melhor de todos, que é o Êxodo. Aqui é Tel Aviv? Sim, Tel Aviv. Caraca, velho. Como eu falei, esvaziaram, né? Olha, tá tudo vazio. Tá tudo vazio. Tá tudo vazio, toca a sirene. Tem vários aí. A maioria dos imbecis que assistem esses programas todos e passam por aqui também, a maioria deles, coitados, se ficam assistindo o professor Roque, que não é um analista, olha simplesmente... O céu, bem? O céu, olha, deu para ver que tá tendo míssil passando, jato passando, ó. Olha. Eu fico muito triste, Rubão, sabe por quê? Porque ontem eu recebi aqui o pessoal, tava o engenheiro Léo, tava o Farinazo e tava o Daniel. Daniel é israelense, ele morou 8 anos em Israel e a mãe da filha dele tá lá. E ela não consegue sair de lá. E, cara, ele tá sofrendo bastante. Como ele falou assim, é uma tragédia, sabe? A gente tá num conflito muito complicado mesmo. Você está relatando o mundo real. Os idiotas de plantão, as pessoas que têm um QI abaixo de 15, né, estão aí apenas repetindo a propaganda que assistem na CNN,
em canais que cuidam disso aí, que são incapazes de mostrar a realidade e a verdade do que está acontecendo. Você está fazendo um relato real, que eu também tenho, e eu fico triste por isso, porque isso daí não é obra dos judeus, isso é obra dos sionistas. O sionista está para o judeu, assim como o nazista está para o alemão. Tá? O nazismo não é porque você é alemão que você é nazista, e não é porque você é judeu que você é sionista. Agora, o pior de tudo é a quantidade de ignorantes que tem no Brasil, que são manipulados e vivem como um exército, vivem falando do povo de Deus. O povo de Deus é eu, é você, somos nós somos o povo de Deus. Tá? Todos nós. Isso daí é o melhor marketing da história. Isso nasceu em 1897. Isso nasceu em 1897, tá? Com o Theodor Herzl, que criou o primeiro congresso sionista do mundo lá na Alemanha. 7 anos depois ele morreu, o movimento continuou e nós caímos exatamente no programa Biltmore de 1942, onde o sionismo se sacramenta, com financiamentos, com estrutura, com tudo isso que tem aí. Eu tenho vídeo até do Shah da Pérsia, do Shah do Irã, mostrando porque o Irã, o povo iraniano, sempre foi amigo do povo judeu, inclusive foi, né? Abriram as portas. O Oriente Médio inteiro abriu as portas para os judeus na Segunda Guerra Mundial, todos os países muçulmanos abriram as portas para um judeu na perseguição de Hitler. Hoje você vê o que é a política e a manipulação, que a Alemanha é amiguinha de Israel, e o povo muçulmano é inimigo. Quem mandou os caras para campo de concentração, mas ao povo falta leitura, conhecimento. 80% das pessoas que estão comentando aqui são incapazes de pegar um mapa e me dizer aonde é o Irã e aonde é Israel, mas estão dando opinião. São incapazes. Se você der um mapa para eles assim, olha, primeiro que ele não vai saber nem por onde pegar o mapa. Ele não sabe o que pegar de cabeça, de ponta cabeça. Você pegar o mapa e falar assim, te dou 5 minutos para tu achar o Irã e achar Israel aí. Ele não sabe onde está. Mas ele está dando opinião aqui. Ele sabe de tudo. Ele acabou de assistir um vídeo ali, ele acabou de ouvir um negócio, ele viu a CNN, e por mais que você tenha imagem, por mais que você mostre, o efeito de negação é o maior de todos. E é um dos maiores pontos da ignorância do ser humano. É isso aí. Eu estou preparado para isso. Inclusive, eu quero dizer para essas pessoas que elogio da parte deles, para mim, é ofensa. Porque quando eu for elogiado por esse tipo de gente, eu tenho que saber onde é que eu estou errando.